Bom dia, Espírito Santo é para os fracos. Os fortes preferem a verdadeira espiritualidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e nós estamos de volta com o quadro Primeiras Impressões, aquele quadro onde eu apresento alguns livros para você. Caso você seja novo no canal, esse é um quadro onde eu falo a respeito de uma obra, mas eu não li essas obras, pelo menos não li de capa a capa. O que eu fiz foi uma leitura inspecional apenas para apresentar essas obras para você e quem sabe despertar o seu interesse em ler esses livros, ok? Então vou apresentar hoje dois livros para você, dois livros que falam sobre o mesmo assunto, na verdade dois livros que tratam a respeito do mesmíssimo assunto. Um, na verdade, é o resumo do outro livro. Então você vai ter as duas opções. Você lê a obra original ou, caso você prefira, você pode ler a obra resumida, ok? Vou apresentar esses dois livros, falar quais são as diferenças dele, por que você deve optar por um e não por outro, qual que você deve ler primeiro, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu preciso te convidar, inscreva-se no canal, acione o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você puder, faça parte do Concílio Livros e Teologia, tenha acesso a conteúdo exclusivo, ao grupo do WhatsApp exclusivo e ajude o nosso canal a colocar mais vídeos aqui por semana, ok? Chega de enrolação e simbora para a apresentação desses dois livros. Muito bem, o primeiro livro que eu quero apresentar para vocês é um clássico da literatura cristã, um livro que realmente demorou muito tempo para chegar aqui no Brasil, um livro publicado lá em 1746 e que só veio ser traduzido aqui em terras tupiniquins em 2018. Não dá para acreditar que nós ficamos tanto tempo sem ter uma tradução dessa obra aqui no Brasil. E eu estou falando de Afeições Religiosas, do Jonathan Edwards, da editora Vida Nova. Esse é um livro clássico da literatura cristã, pelo menos da literatura cristã protestante, e nós temos aqui um livraço sobre afeições religiosas, sobre manifestações, sentimentalismo, tudo isso nós vamos encontrar aqui nesse livro. Esse é o livro que o Jonathan Edwards escreveu depois de passar por aquilo que ficou chamado de o Grande Despertamento, que foi o primeiro grande avivamento. Então, nós temos aqui uma obra onde o autor viu aquelas manifestações se apresentando ali, inclusive participou disso dentro da sua igreja, viu essas manifestações acontecer e ele então fez esse tratado para relatar a respeito dessas manifestações. E a grande pergunta que ele vai responder nesse livro é: essas manifestações por si só são sinais de verdadeira espiritualidade? O fato de estar acontecendo sinais, prodígios, gente chorando, pessoas se convertendo nos cultos, será que isso por si só pode definir um grande avivamento? Pode definir a manifestação de Deus em um determinado lugar? Basicamente é essa pergunta que Jonathan Edwards vai responder aqui nesse livro. É importante falar que Jonathan Edwards não fez um estudo de caso de alguma coisa que aconteceu muito tempo atrás. O que ele fez foi um estudo de caso daquilo que estava acontecendo ali na cidade dele, com a igreja dele. Então ele estava vendo aquilo acontecer e ele então faz esse tratado aqui para nos alertar a respeito de alguns sinais, de algumas coisas que aconteceram ali que nós não podemos identificar como verdadeira espiritualidade. Eu já li um pouquinho disso em uma outra obra que eu li sobre a vida de Jonathan Edwards, aquela obra Uma Breve Vida de Jonathan Edwards, um livro que eu não indico para ninguém, livro chato pra caramba. Fui ler aquele livro pensando que ia ler sobre a vida de Jonathan Edwards, mas na verdade eu li apenas sobre a cidade de Jonathan Edwards e alguns membros da igreja de Jonathan Edwards. Eu não gostei daquele livro, não recomendo. Eu sei que tem muitas pessoas aí que estudam Jonathan Edwards, que gostam muito daquele livro, e provavelmente eu estou errado, e elas certas, afinal de contas são estudiosos de Jonathan Edwards, mas eu realmente não gostei nem um pouco daquele livro. Eu ainda quero ler uma boa biografia de Jonathan Edwards, porque aquela lá não serviu para mim. Mas naquele livro faz alguns apontamentos a respeito da decepção de Jonathan Edwards, porque ele via tudo aquilo acontecer, aquelas manifestações acontecerem dentro da sua igreja, pessoas chorando, pessoas se convertendo, mas ele notou que muito daquilo era sentimentalismo, que muito daquilo era as pessoas iam para a igreja, choravam, tinham manifestações, mas na sua vida pessoal, na sua vida no dia a dia, não havia mudança. Eles continuavam cometendo os mesmos pecados, eles não avançavam em santidade, eles não avançavam em mudança de vida. E isso frustrou muito Jonathan Edwards. E possivelmente foi isso que fez com que ele escrevesse esse livro, para que eu e você não caísse no mesmo erro de achar que simplesmente
está havendo algumas manifestações, algumas afeições religiosas ali dentro da sua igreja e você achar que aquilo é um grande avivamento. E ele vai então defender a tese de que isso por si só, esses sinais, essas afeições, essas manifestações por si só não podem determinar um avivamento. Esse livro aqui é dividido em 3 partes. Na primeira parte ele vai falar sobre a natureza das afeições e a sua importância na religião. Essa é uma parte importante porque muitas pessoas não gostam desse livro ou não citam esse livro porque o Jonathan Edwards vai dizer que sim, as afeições religiosas, as manifestações, o sentimento faz parte da vida cristã, são importantes para a vida cristã. Eles não podem ser analisados unicamente e exclusivamente separados como sinais de uma verdadeira espiritualidade, mas eles fazem parte e são importantes para a vida cristã. E aí ele vai concluir essa primeira parte dizendo basicamente isso, que não vale tudo para converter alguém. Tocar apenas os sentimentos de uma pessoa causará apenas uma conversão sentimental sem fundamentos e que logo passará ou que você terá que constantemente dar manutenção sentimental. Traduzindo, ele está falando que, olha, se você ganha uma pessoa apenas pelo sentimento, se você leva uma pessoa a Cristo apenas pelo sentimento, vai acontecer uma das duas coisas. Ou ele não foi convertido direito e logo ele vai desistir daquilo quando vier a pressão mesmo sobre a sua vida, sobre a mudança de vida que ele tem que ter, ou então você vai ter que dar manutenção constantemente nesse sentimentalismo. Ou seja, diversas vezes você vai ter que levar essa pessoa a um novo sentimentalismo para que ela permaneça firme. Resumindo, se você converte uma pessoa apenas pelo sentimentalismo, ela nunca foi convertida de maneira nenhuma. E ela vai te dar muito trabalho para continuar fingindo que é convertida. E aí, na segunda parte, nós temos Jonathan Edwards explicando aquilo que não é uma afeição religiosa verdadeira. Ou pelo menos dizendo como nós não podemos interpretar as afeições religiosas. Nessa parte, nós temos capítulos interessantíssimos, como por exemplo, as afeições religiosas serem muito grandiosas ou de nível elevado não significa nem uma coisa nem outra. Olha só, Jonathan Edwards vai começar falando que não é porque uma manifestação é muito grande ou de um nível muito elevado que ela é verdadeiramente da parte de Deus. Isso não é o que define uma manifestação. Não importa quão grande ela seja, não importa quão elevada ela seja, isso não quer dizer absolutamente nada. Nem uma coisa, nem outra. Ela nem confirma que aquilo é da parte de Deus, nem desconfirma que aquilo não venha de Deus, ok? Então, olhando apenas para a manifestação, nós não podemos tirar essas conclusões. Um outro capítulo interessantíssimo nessa parte é que as afeições religiosas terem fortes efeitos no corpo não significam que tenha a natureza da religião verdadeira, nem que não a tenha. Não importa o que aconteceu, se você foi arrebatado, se você viu anjo, se você teve visões, se você teve profecias, não é isso que faz com que aquela manifestação seja da parte de Deus. Você tem que utilizar outros parâmetros para dizer se uma manifestação vem ou não vem da parte de Deus. Outro capítulo nessa parte, nessa segunda parte. As pessoas terem afeições religiosas de várias espécies, todas juntas, não é suficiente para definir se elas têm alguma afeição de graça. Não é porque aquilo está acontecendo com várias pessoas ou porque uma coisa está acontecendo em um determinado lugar que esse lugar ou que essas pessoas estão manifestando uma verdadeira espiritualidade, uma verdadeira afeição da graça. Não é a quantidade de manifestação que vai certificar que uma coisa é ou não da parte de Deus. Os parâmetros para nós analisarmos isso são outros e não a quantidade de manifestação. Então deu para entender que nessa segunda parte ele vai desmistificar a questão das afeições religiosas, das manifestações espirituais. E é interessante porque o Jonathan Edwards não vai descartar as afeições religiosas, o sentimentalismo. Ele não descarta isso. Ele fala que isso é importante na vida cristã, mas ele fala que nós devemos analisar tudo isso por alguns parâmetros que muitas vezes nós não utilizamos. E aí nós vamos para a terceira parte do livro, que é quando ele vai falar, tudo bem, se nós não podemos apenas analisar as afeições e as manifestações, como é que nós analisamos para saber se uma coisa vem ou não vem da parte de Deus? Se aquilo é verdadeiramente genuíno ou se é uma falsificação sentimental? Nessa terceira parte, o Jonathan Edwards explica isso. E aí nós temos capítulos como as afeições verdadeiramente espirituais e cheias da graça nascem das influências e operações espirituais, sobrenaturais e divinas
no coração. Ele vai dizer o seguinte, olha, tá, as manifestações podem acontecer, esse tipo de coisa pode acontecer e até deve acontecer na vida cristã, entretanto, não é o fato delas acontecerem que vai fazer com que isso venha da parte de Deus. O que faz com que elas venham da parte de Deus é a transformação que as pessoas têm no coração. Então, se a pessoa teve uma afeição religiosa e essa afeição religiosa, essa manifestação mudou o seu coração, então quer dizer que veio da parte de Deus. Se ela teve aquela manifestação, vou dar um exemplo, se ela teve aquele choro contrito, mas depois ela voltou a fazer e a viver exatamente como vivia antes, é sinal de que essa afeição não é bem uma afeição espiritual ou não é um sinal de verdadeira espiritualidade. Outros capítulos dessa terceira parte são: as afeições da graça são acompanhadas da humilhação ou mortificação evangélica. Outro ponto em que as afeições da graça se distinguem das outras é o serem acompanhadas de mudança de natureza. Veja, a todo momento, o Jonathan Edwards vai falar que essas afeições só são verdadeiramente espirituais, só são verdadeiramente da parte de Deus se elas provocam mudança em você. Se é apenas sentimentalismo, se você apenas chorou e apenas desabafou e não houve transformação, essas afeições não vieram da parte de Deus. E eu quero terminar com o título de um capítulo aqui interessantíssimo, que fala o seguinte: outra diferença importante entre as afeições da graça e as de outra natureza é que, quanto mais elevadas as afeições da graça, maiores são o apetite e o anseio da alma pelo aumento de realizações espirituais. As falsas afeições, pelo contrário, bastam-se em si mesmo. Deixa eu te falar, se a pessoa tem uma afeição ou uma manifestação religiosa e ela por si só basta para a pessoa, Jonathan Edwards vai dizer que isso não é uma afeição verdadeiramente espiritual. Por quê? Porque tem muitas pessoas que gostam de ir em determinadas igrejas apenas para chorar, gostam de ir em determinados eventos apenas para desabafar. Isso por si só basta para elas. E elas vão procurar esse tipo de ambiente constantemente apenas porque isso faz bem para a sua alma. Alma no sentido aqui sentimental. Elas apenas querem desabafar. Elas gostam de chorar em um culto. Elas gostam de chorar em um determinado evento. Elas se sentem bem com isso. E aí elas procuram constantemente esse tipo de ambiente apenas para desabafar. Se é isso que está acontecendo, Jonathan Edwards vai dizer, olha, isso não é afeição verdadeiramente espiritual. Isso é uma afeição puramente sentimental que não provoca nenhum tipo de mudança. Se não provocar mudança de natureza, não basta. E se você não estiver procurando afeições ou manifestações para mudança de vida, mas apenas para desabafar, esse é um outro tipo de afeição, de manifestação que não é bem uma afeição espiritual. Para terminar rapidamente a apresentação desse livro aqui, esse livro é um pouco maior, o formato dele é o 16:23, então ele é um pouquinho maior, né? Aquele livro que tem uma folha um pouquinho maior, e também tem mais páginas, são 361 páginas. Além de ser um livro que tem uma linguagem um pouco menos fluida, por se tratar de uma linguagem mais antiga, afinal o livro foi publicado há muito tempo, e também é um livro que vai tratar um pouquinho mais profundamente dos argumentos de Jonathan Edwards. Então você vai ter um pouquinho mais de dificuldade para ler esse livro. É um livro mais profundo, um livro que você deve ter um conhecimento um pouquinho maior de leitura teológica para que você entenda. Vai exigir maior atenção de você ler esse livro aqui do Jonathan Edwards, ok? É um livro um pouco mais profundo, um pouco maior, onde os argumentos são desenvolvidos com mais calma e são desenvolvidos com mais profundidade, e pode exigir de você maior atenção do que o outro livro que eu vou apresentar aqui. Rafael, então eu fiquei interessado no assunto, eu quero ler sobre isso, sobre as afeições, sobre as manifestações, mas eu acho que eu vou ter muita dificuldade de ler o livro do Jonathan Edwards. Então, qual livro eu deveria ler? É o nosso segundo livro. E o segundo livro é 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade, de Gerard R. McDermott. Acho que é assim que fala o nome dele, também da editora Vida Nova. Esse livro aqui é um resumo explicativo do livro do Jonathan Edwards. O autor aqui é um especialista em Jonathan Edwards, então ele pegou o livro do Jonathan Edwards, sistematizou esse livro, colocou em uma linguagem mais fluida para nós hoje e trouxe para nós um resumo comentado do livro do Jonathan Edwards. É um livrinho menor, afinal ele tem um formato de 14:21 e tem ainda menos páginas, 100 páginas a menos do que o livro do Jonathan Edwards, tem apenas 267 páginas. Então é um livro que vai facilitar o seu entendimento de tudo aquilo que Jonathan Edwards vai explicar ali.
Tá, como é que seria a leitura ideal desses livros? Eu acho que o ideal é você começar com esse livro aqui e depois você partir para esse livro aqui, ok? Então, eu acho que você deve ler esse livro primeiro. Se você é novo no estudo da teologia, eu acho que esse aqui já basta. Mas se você quiser se aprofundar no estudo desse assunto, então leia esse livro aqui e depois venha para o clássico do Jonathan Edwards. Em algum momento, eu acredito que em algum momento da sua vida você deverá ler a obra original, ok? Então, se você é novo no estudo da teologia, esse aqui por enquanto basta, mas em algum momento você vai ter que ler esse aqui, na hora que você estiver um pouco mais maduro aí. E se você já é maduro na área de teologia, aí comece por esse aqui como se fosse uma introdução, depois parta para o livro do Jonathan Edwards, que vai ter diversos argumentos bem aprofundados. Bem, esse livro, como eu disse, ele vai ter uma linguagem mais fluida, vai ser um resumo explicativo, vai ser um pouco mais sistematizado, ele sistematizou o livro de maneira diferente e vai ajudar você a entender todo esse assunto. Esse livro aqui é dividido em 4 partes. Na primeira parte ele vai falar sobre confusão espiritual, na segunda parte sobre emoções, convicções e afeições, e na terceira parte ele vai sistematizar os sinais não confiáveis da espiritualidade. Ele vai pegar todos aqueles capítulos do Jonathan Edwards e vai sistematizar nessa terceira parte dizendo, ó, quais são os sinais não confiáveis de verdadeira espiritualidade. Alguns deles são afeições religiosas intensas. Como dito anteriormente lá no livro de Jonathan Edwards, aqui o autor vai dizer a mesma coisa, vai falar, olha, não é a intensidade da manifestação que faz com que ela seja verdadeira. Também vai dizer que não são as muitas afeições ocorrendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, que vão dar validade a essas manifestações. Versículos que vêm por milagremente também não são sinais confiáveis de uma verdadeira espiritualidade. E uma outra coisa que eu anotei, é óbvio que tem mais coisas aqui, mais conteúdo no livro, mas uma outra coisa interessante que eu anotei nessa parte é que as manifestações físicas das afeições também não são indícios suficientes para você julgar se aquela afeição é ou não é verdadeira espiritualidade. Na parte 4 desse livro, ele vai falar sobre os verdadeiros sinais de espiritualidade. Vai falar, olha, olhando para a obra de Jonathan Edwards, sistematizando aqui, quais seriam os verdadeiros sinais de uma verdadeira espiritualidade, de uma verdadeira afeição religiosa. Algumas delas relatadas aqui no livro são atração a Deus e a seus caminhos por amor a Ele, por amor a Deus, ou seja, o amor a Deus e a atração a Deus é maior do que a atração por sentimentalismo ou por manifestações espirituais. A beleza da santidade, se você não conseguir enxergar a beleza da santidade e caminhar na direção da santidade, é sinal de que aquela manifestação que você teve não passou de sentimentalismo. Convicção profunda, um espírito semelhante ao de Cristo, temor de Deus, sofrimento e perseverança. Esses são só alguns dos sinais, como o próprio nome diz aqui, são 12 sinais. Então nós temos outros sinais aqui que ele vai dizer que esses sim, esses outros sinais, esses 12 sinais é que nós podemos utilizar para julgar se uma manifestação veio ou não veio da parte de Deus. Se ela é ou não é uma afeição verdadeiramente religiosa espiritual. Nesse livro aqui, depois dele explicar esses verdadeiros sinais, ele faz uma pergunta muito interessante. Se você se desanimou, porque nós temos a tendência de gostar desses outros sinais, de achar que apenas esses sinais são suficientes. Nós gostaríamos que esses sinais, essas manifestações, fossem suficientes para que eu definisse se uma coisa veio ou não veio da parte de Deus. Nós gostamos do sentimentalismo. Nós gostamos de ter uma igreja onde nós somos levados a chorar, nós somos levados a desabafar, a colocar as mágoas para fora. E tudo isso é válido. O problema é quando isso se torna o fim em si mesmo e não um processo de santificação. Então ele fala, você ficou desanimado por aquilo que eu te contei? Então deixa eu te animar, deixa eu te falar o quanto isso é animador ao invés de ser desanimador. Eu acho que esse capítulo será interessantíssimo. Muito bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje, a apresentação desses 2 livros aqui, o clássico de Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, e o seu resumo sistematizado, 12 sinais da verdadeira espiritualidade. Eu espero ter colocado uma pulguinha atrás da sua orelha e que você tenha interesse nesses 2 livros. Ficou interessado? O link está lá embaixo na descrição e no primeiro comentário. Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça o seu like, compartilhe esse vídeo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.